Olá meninos, olá meninas, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula de física hoje. Tema da aula de hoje, choques, colisões, beleza? Na verdade, hoje a gente vai dar continuidade aí à temática que já estávamos desenvolvendo, né? Na aula passada já falamos sobre colisões, os tipos de colisão ou choques, né? Mas hoje a gente vai acrescentar um elemento aí que é o coeficiente de restituição. Vai nos ajudar aí a resolver alguns tipos de problema dentro dessa temática. Beleza? Objetivos, então, da aula de hoje, aprimorar, né, nosso conhecimento em relação aos choques ou às colisões, utilizando aí dessa ferramenta, desse conhecimento a mais sobre o coeficiente de restituição. Vamos lembrar aí os tipos de colisão que a gente já trabalhou, né, que a gente já viu. A gente tem a colisão elástica, a colisão inelástica e a colisão perfeitamente inelástica. Na colisão elástica, vamos lembrar aí, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois. Na colisão inelástica e na perfeitamente inelástica, a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética depois, porque houve uma dissipação de energia aí durante a colisão. A diferença para a colisão perfeitamente inelástica é que após a colisão, os dois corpos permanecem juntos, né? A gente não vai ter aí uma velocidade de afastamento entre eles. Beleza? O que é então o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição é uma razão entre as velocidades de afastamento e de aproximação. Posso traduzir isso matematicamente com a expressão que está aqui na tela, né? Então, E vai ser o símbolo que a gente vai utilizar para esse coeficiente. E vai ser igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Lembrando que a velocidade de afastamento ou a velocidade de aproximação é a velocidade relativa, né, entre os objetos envolvidos nessa colisão. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dois objetos que vão se aproximar, vai acontecer uma colisão e depois vão se afastar. A velocidade de afastamento e de aproximação deles, a gente pode calcular em função das velocidades antes e depois da colisão. Então, nesse caso, a velocidade de aproximação 30 metros por segundo, velocidade de afastamento 24 metros por segundo. Se a gente for usar, então, a equação sugerida para calcular o coeficiente de restituição, a gente vai ter um coeficiente de restituição 0,8. Beleza, um exemplo aí desse coeficiente de restituição, e a gente pode entender esse coeficiente de restituição como nesse exemplo aqui foi uma colisão inelástica, ou seja, teve uma dissipação de energia, a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. Esse coeficiente de restituição a gente pode entender como um fator aí de restituição da energia que tinha antes da colisão. Então, 0,8 quer dizer que teve uma perda de energia. Se esse coeficiente de restituição fosse igual a 1, a gente vai ver um exemplo desse, toda a energia cinética que eu tinha antes vai ser restituída, então vou ter a mesma energia cinética depois da colisão. Não é o caso aqui nesse exemplo de colisão inelástica. Quando eu tenho um outro exemplo aqui, uma colisão inelástica, eu também posso calcular uma perfeitamente inelástica, né, em que os dois corpos permanecem juntos após a colisão. Eu também posso calcular o coeficiente de restituição, velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, mas aqui, né, a velocidade de afastamento vai ser zero, porque eles permanecem juntos após a colisão. Então, o meu E, aí, o meu fator de restituição, é igual a zero. Então, eu tive o máximo de dissipação de energia. Independente aí dos valores, né, se deu 0,8, 0,6 ou 0, vou pegar um outro exemplo para a gente ver como que nós vamos trabalhar isso em uma resolução de um exercício, principalmente os exercícios que tem aí a colisão do tipo elástico. Mas antes, um resuminho aqui, então, do significado desse coeficiente de restituição em função da energia. Então, numa colisão do tipo elástica, num choque elástico, esse coeficiente de restituição é igual a 1. Por que igual a 1? Porque a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, então a razão entre essas duas velocidades, né, vai dar 1. Tanto no choque inelástico como perfeitamente inelástico, esse coeficiente de restituição é menor do que 1. No perfeitamente inelástico, 0, claro, porque não tem
velocidade de afastamento, né? E a ideia desse coeficiente de restituição é que quando ele é zero, eu tive o máximo de dissipação de energia, né, durante a colisão. Quando é 1, não teve dissipação de energia, então a energia cinética antes é igual à energia cinética depois da colisão. E numa colisão inelástica, em que esse fator está entre 0 e 1, a gente tem uma dissipação parcial aí da energia. Eu vou agora tratar com mais detalhes o exemplo quando a colisão é elástica. Vamos ver o entendimento que a gente pode usar do coeficiente de restituição numa colisão elástica. Numa colisão elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1, né? Porque a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Ou seja, eu posso reescrever aquela equação em função do coeficiente de restituição, que é velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Se o E é igual a 1, eu posso afirmar que a velocidade de afastamento é igual à de aproximação. E eu posso usar isso a meu favor na resolução de alguns exercícios, né? Então, aqui é um exemplo de colisão em que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Não necessariamente a velocidade dos dois objetos vai ser igual, né, antes e depois da colisão, mas a velocidade relativa entre eles é igual. Então, aqui antes da colisão, um dos objetos tinha uma velocidade de 10, o outro a velocidade de 20. Em sentido contrário, então a velocidade de aproximação 30. Depois da colisão, as velocidades dos dois objetos sofreram alterações, mas a velocidade de afastamento também vai ser igual a 30, né? Então, nesse caso, é uma colisão elástica. Nesse caso, a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Já estava me adiantando aqui, porque eu quero mostrar a aplicação disso. Um exemplo de exercício em que a gente usa essa informação. Beleza? Vamos lá, então. Então, olha só. Sobre uma superfície lisa e horizontal, né, aqui para facilitar um pouquinho nossa vida, então, não vai ter atrito aí, vamos desprezar aí essas forças dissipativas, vai ter uma colisão unidimensional e elástica. Então, tem uma colisão elástica. Informação importante. Energia cinética antes da colisão é igual a energia cinética depois. Ou coeficiente de restituição é igual a 1, que eu posso ainda dizer e usar aqui. A velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Daqui a pouquinho a gente usa essa informação. Então, eu tenho a colisão elástica de um corpo A de massa m, velocidade inicial 6, com outro corpo B de massa 2m que estava parado. Eles vão colidir e a pergunta é, após a colisão, as velocidades, né, do corpo A e do corpo B. O que a gente vai usar? O princípio da conservação de energia. Quantidade de energia, quantidade de movimento, né? Inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, o princípio da conservação da quantidade de movimento. Eu vou abrir essa equação, porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. E a mesma coisa para a quantidade de movimento final. Só como eu tenho dois corpos envolvidos nesse sistema, eu preciso abrir a equação um pouquinho mais para conseguir aí ter todos os elementos aí no problema. Então, aqui eu tenho dois corpos, A e B, os dois vão ter sua velocidade inicial. Depois da colisão, tem os dois corpos A e B, cada um deles com uma velocidade final, né? Aqui a gente pode fazer algumas alterações e já elaborar aí a resolução do problema. No lado esquerdo da equação, eu posso eliminar aí a quantidade de movimentos do corpo B, porque ele estava em repouso, né? Então, eu vou só precisar da quantidade de movimentos do corpo A, que é a massa dele vezes a aceleração. A massa m vezes a velocidade, perdão. A massa m vezes a velocidade. Isso tudo, a quantidade de movimento inicial, é igual à quantidade de movimento final, né? Então, eu tenho o corpo A de massa m vezes uma velocidade A', V a linha porque é a velocidade depois da colisão, mais a quantidade de movimento do corpo B depois da colisão. Então, a massa dele, 2m, vezes a velocidade do corpo B, que eu chamo de velocidade B'. Aqui eu vou ter duas variáveis para tentar descobrir, né? A massa a gente consegue eliminar, só que mesmo eliminando a massa, eu não consigo descobrir a velocidade depois da colisão, nem do corpo A, nem do corpo B, porque eu tenho duas variáveis. E é aí que a gente vai usar a informação do coeficiente de restituição igual a 1, da velocidade de aproximação igual à velocidade de afastamento.
A velocidade de aproximação, nesse caso, é 6. A velocidade de afastamento é a velocidade do corpo B menos a velocidade do corpo A, né? Estão em sentidos opostos depois da colisão. Então, essa leitura aí de velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento, dentro do contexto desse exercício, pode ser escrita como 6 é igual a VB' menos VA'. Com isso, eu posso deixar uma variável em evidência, é o VB'. VB' é igual a 6, esse menos VA passa para o outro lado, mais VA. Com isso, eu consigo isolar ou eliminar uma das variáveis, porque eu tinha VA' e VB'. Eu posso colocar VB' em função de VA. Então, onde está escrito VB' aqui, eu posso trocar por 6 mais VA. Quando eu faço isso, eu já consigo resolver a conta de uma maneira mais direta. Então, substituindo aí VB' por 6 mais VA e fazendo a multiplicação, eu chego nessa equação que está na tela. Então, 6 é igual a VA' mais 12 mais 2VA'. E aí eu consigo resolver esse termo, essa equação, porque eu só tenho uma variável. Ela aparece duas vezes, mas só tenho VA'. Se eu passar aqui o 12 para o outro lado, que é mais 12, fica menos 12, eu tenho menos 6. Somo VA' com 2VA', 3VA', eu consigo descobrir a velocidade do corpo A, né? Menos 2 metros por segundo. Tendo a velocidade do corpo A, eu consigo agora descobrir a velocidade do corpo B, já que a velocidade do corpo B é igual a 6 mais VA'. Então, eu vou e retomo aí, né, a equação da velocidade VB' e substituo o VA' pelo resultado que eu obtive, menos 2. Com isso, eu chego no resultado de VB' é igual a 4 metros por segundo. Nesse exemplo, a alternativa 4B, né? Menos 2 metros por segundo e 4 metros por segundo. Então, olha só, a gente conseguiu aí, a partir da informação da colisão elástica, a partir do entendimento dessa colisão elástica, significando que velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento, e com isso, eu trabalho mais uma possibilidade de desenvolvimento da equação. Porque se a gente não tivesse isso, esse elemento, nós não conseguiríamos resolver, né? Nós pararíamos aí em uma equação com duas variáveis. Beleza? Então, um exemplo aí de aplicação do coeficiente de restituição. Na verdade, nós nem aplicamos o coeficiente de restituição, mas a ideia, né, que em uma colisão elástica, velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento. Beleza? Espero que tenha ajudado. Nos veremos na aula aí para sanar possíveis dúvidas. Até a próxima, meninos e meninas.